A paz do Senhor para os irmãos em Cristo Jesus. Meus irmãos, nesta tarde eu estou aqui para trazer uma palavra de fé para cada um de vocês. E essa palavra de fé, irmão, ela se encontra lá no livro de João, capítulo 5, apenas o verso 14, que fala dessa maneira a palavra do nosso Deus, dizendo: Depois Jesus entrou no templo e disse-lhe: Eis que já está sã. Não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Aleluia. Meus queridos, essa palavra vai narrar a história do paralítico que sofreu por 38 anos sobre essa doença. Quando Deus ele criou o Jardim do Éden, criou toda a plantação, criou todos os animais e criou Adão, e criou Eva das costelas de Adão, a criação de Deus era perfeita. Mas quando Adão decidiu comer o fruto proibido, então entrou o pecado no mundo. E quando o pecado entrou no mundo, tornou a criação de Deus imperfeita. Porque os animais que não matavam o ser humano, hoje matam. A plantação que não existia espinho para furar o ser humano, hoje existe espinho. Adão e Eva, eles que não morriam porque eram imortais, agora estão mortos por causa do pecado. Então nós percebemos que o pecado tornou a criação de Deus imperfeita. E foi o que aconteceu na vida desse homem. Esse homem ele poderia ter nascido com saúde. Ele poderia nunca ter sido paralítico. Mas por causa do pecado, esse homem sofreu por 38 anos sendo paralítico. E foi o que aconteceu comigo e com você. Por causa do pecado, nós também nasceu paralítico. Não fisicamente como esse homem, mas espiritual. Porque quando nós nasceu, nós crescemos e nós não quisemos saber de Deus. Nós não quisemos conhecer a Deus. Porque o nosso espírito era paralítico, enquanto a nossa carne não era paralítico. E por isso a nossa carne nos empurrou para o mundo, para bem longe de Deus. E foi o que aconteceu na vida daquele homem. Por causa do pecado, meus irmãos, aquele homem não podia ir na sinagoga ouvir a palavra de Deus. Por causa do pecado, aquele homem não podia entrar no tanque quando as águas eram agitadas para ele ser curado. Então nós percebemos aqui algo muito importante. Por causa do pecado, ele nos deixa paralítico para nós nunca se aproximar de Deus. O pecado deixa cada um de nós paralítico para nós nunca se aproximar de Deus. É por isso, meus amados, que devemos ter muito cuidado com o pecado, porque ele deixa cada um daqueles que permanecem na sua prática paralítico para não se aproximar de Deus. Mas a Bíblia vai dizer adiante, no capítulo 5, verso 6, que Jesus ele vai ao encontro daquele homem. E quando Jesus se encontra com aquele homem, Jesus percebe que ele está naquela situação há muito tempo. Aí Jesus pergunta para ele: Queres ficar sã? E quando Jesus faz essa pergunta para aquele homem, a Bíblia diz que aquele rapaz olha para Jesus e fala: Senhor, sempre que as águas estão agitadas, eu vou me arrastando, mas sempre passa alguém na minha frente e eu não consigo entrar. Nós aqui, meus irmãos, conseguimos perceber que aquele homem não responde à pergunta de Jesus, porque Jesus perguntou para ele se ele queria ficar sã, e ele não respondeu isso, ele responde outra pergunta. Então Jesus, vendo que ele não ia responder a sua pergunta, Jesus tomou a palavra e disse: Pega a tua cama e anda. Aleluia. Para você entender o que Jesus quis dizer, preste bem atenção. Quando cada um de nós entrou pela porta das igrejas pela primeira vez, quando a irmã estava cantando o primeiro e o segundo hino da harpa, o Espírito Santo começou a falar ao nosso coração. Quando chegou a hora da palavra, o próprio Jesus ele veio ao nosso encontro e perguntou para nós: Queres ficar sã? E quando Jesus fez essa pergunta para cada um de nós,
Alguns de nós naquele momento, começou a pensar no mundo, começou a pensar nas festas, começou a pensar nos prazeres do mundo. E Jesus, vendo que alguns de nós não ia responder a sua pergunta, ele tomou a palavra e disse: pega a tua cama e anda. Aleluia. E quando Jesus falou essas palavras, o nosso espírito deixou de ser paralítico. Antigamente, alguns de nós ia para o bar para beber porque o nosso espírito era paralítico. Antigamente, alguns de nós iam andar pelas ruas até tarde para farrear porque o nosso espírito era paralítico. Antigamente, alguns de nós ia se encontrar com os amigos para falar de coisas mundanas com eles, porque o nosso espírito era paralítico. Mas se hoje, cada um de nós que foi resgatado, que foi curado por Jesus Cristo, se hoje nós for para o bar, não é mais para beber, mas agora é para pregar a palavra. Se hoje nós for andar pelas ruas, não é para andar até tarde para farrear, mas agora é para pregar a palavra. Se hoje nós for se encontrar com nossos amigos, não é mais para falar de coisas mundanas com eles, mas é para dizer para cada um deles que a palavra ela cura, que a palavra ela liberta, que a palavra ela tem poder para salvar. Aleluia. Só que mais adiante, meus queridos, o texto vai dizer que quando Jesus curou aquele homem, os judeus começaram a questionar aquela cura, porque era dia de sábado, e o sábado para os judeus é sagrado até hoje, e não podia haver cura nenhuma. Mas aquele homem que foi curado por Jesus, ele olhou para os judeus e falou: aquele próprio que me curou, ele disse: pega a tua cama e anda. Aleluia. Escute, Jesus ordenou que aquele homem carregasse a sua cama, porque a sua cama ia servir de testemunho que ele era paralítico e agora não é mais. Quando Jesus curou cada um de nós, Jesus também ordenou que nós carregássemos a nossa cama, porque a nossa cama vai servir de testemunho que nós era paralítico e agora não é mais, que nós era do mundo e agora não é mais. A nossa cama vai servir de testemunho para mostrar que Jesus tem poder para transformar o cachaceiro no pregador. A nossa cama vai servir de testemunho para mostrar que Jesus tem poder para transformar o traficante no pastor. Aleluia. Glória a Deus. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia. Mais adiante, meus irmãos, mais adiante o texto vai dizer que os judeus voltam a perguntar àquele homem: quem foi que te curou? E a Bíblia diz que aquele homem não sabia responder porque não conhecia Jesus. Mas a Bíblia vai dizer no capítulo 5, verso 14 de João, que Jesus vai entrar no templo. E quando Jesus entra no templo, se encontra com aquele homem que ele havia curado. E quando Jesus olha para aquele homem, Jesus fala: eis que está sã, vá e não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Aleluia. Escute, se o pecado estiver batendo na porta do teu coração, não abra para o pecado. Se o pecado estiver te atraindo hoje, olha para a tua cama, da onde Jesus te tirou. Porque quando você olhar para a sua cama, você vai entender que o mesmo pecado que está te atraindo hoje foi o mesmo pecado que te deixou paralítico há um tempo atrás. Por isso Jesus, Ele está alertando todos nós nessa tarde com essa palavra, dizendo: eis que vocês agora estão curados, eis que vocês agora estão curados, mas vá e não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Aleluia. Irmão, essa palavra é uma palavra para nós aprender o quanto o pecado é perigoso. Porque você perceba que quando Jesus cura esse homem, Jesus alerta ele dizendo: eis que está sã, vai e não peques mais para que não te suceda alguma coisa pior. Jesus sabia que por causa do pecado aquele homem sofreu por 38 anos. Mas Jesus também sabia que por causa do pecado, se aquele homem voltasse à prática pecaminosa, podia acontecer alguma coisa mais pior com ele. Essa palavra de Jesus, meus queridos, é para nós ficar vigilantes.
Essa palavra de Jesus é para nós tomar cuidado com a nossa vida espiritual. Porque alguma coisa mais pior que pode acontecer comigo e com você não é nós ficar paralítico, não é nós ficar sem enxergar, não é nós ficar sem falar. Embora tudo isso seja algo ruim de se viver, existe algo mais pior do que tudo isso. Você sabe o que é? É nós ficar sem a presença de Jesus. Aleluia. Irmão, creio eu, que a maior dor que as pessoas vão sentir não vai ser de ser lançado no inferno, não. A maior dor que as pessoas vão sentir vai ser de ouvir as próprias palavras de Jesus falar: apartai vós de mim, porque não vos conheço. Creio eu que essas palavras vai doer mais do que